Chorar sou fácil. Pensa ali, ele é policial civil e tem um mercadinho com a esposa. Ele se divide entre 2 trabalhos para sustentar a família. Já era noite, quando ele e a mulher descarregavam mercadorias num depósito. Os bandidos chegaram numa foto e anunciaram um assalto. Só que aí eles perceberam que ele tinha uma arma. E aí, o bandido, como bandido, já decretou a nossa, né? Já decretou a nossa pena de morte, enquanto nós não podemos nem decretar a prisão deles de ponta a ponta da pena, eles mataram o policial. Põe no Cidade. Medo, silêncio. Na rua, muitos vizinhos ouviram os tiros, o desespero da esposa. Mas ninguém quer falar sobre o que aconteceu. O policial civil José Tarcísio Queiroz Ildefonso, de 37 anos, era dono deste mercado. Já era noite quando ele saiu do comércio com a mulher e os 2 filhos pequenos. Não rodou nem 100 metros para chegar a esta casa, alugada, que ele usava como depósito, no bairro do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. A foto mostra como ele estacionou o carro, de ré, para descarregar a mercadoria. Foi neste momento que os bandidos chegaram. 2 criminosos de moto que invadiram a garagem e passaram a fazer ameaças. Em seguida, revistaram marido e mulher. A arma do policial estava na cintura, uma pistola .45 de propriedade do Departamento de Capturas da Polícia Civil. O bandido perguntou se algum deles era policial e já começou a atirar. Do portão, José Tarcísio ainda correu para a calçada e caiu, contam os moradores. Muito ferido, atingido por 2 disparos. O barulho dos tiros acordou a vizinhança e chamou a atenção de policiais militares que estavam estacionados com a viatura bem ali, naquela rua. Os PMs vieram a pé até a garagem e aqui ainda trocaram tiros com os criminosos. Mas a dupla conseguiu fugir de moto, levando a pistola do policial civil. A perícia recolheu no local do crime várias cápsulas diferentes, inclusive de pistola .45. Os policiais militares souberam informar as roupas usadas pelos bandidos, o modelo e a cor da moto. A placa não. José Tarcísio trabalhava como agente de telecomunicações desta delegacia, nos Jardins, bairro nobre da capital. Deixa eu dizer uma coisa. Corta aqui para mim, meu filho. Eu estou falando aqui do policial civil que teve a pena de morte decretada pelos criminosos. Aqui, esse daí, vou te contar os meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Daqui a 8 meses, ele completa 18 anos de idade. Veja se não tem que 2 coisas. Matou, tem que morrer. Pena de morte. Isso é o número 1. Negócio de menor de idade tem que acabar. A partir de um ponto, cheguei a outra conclusão. A partir de um ponto, seja que idade for, vou repetir, seja que idade for, cometeu vários assassinatos, põe a imagem dele. Corta aqui pra mim. Seja que idade tem que pagar pro resto da vida. Faltam 8 meses para esse infeliz fazer 18 anos. E ele tomou uma decisão. Sabe qual foi? Matar todo mundo que ele não gosta no crime ou fora do crime. Já tem 5 assassinatos. Uma tentativa que ele tentou matar o cara e o cara sobreviveu. Já teve preso por roubo e tráfico de drogas. 4 das vítimas foram nos últimos 3 meses. Porque ele disse, vou matar tudo antes de completar 18 anos. Foi preso. Vai pra rua.
Sabe por quê? Porque não tem vaga numa dessas FEBEMs da vida para ele ficar, isso aqui é a disfarçatez do negócio, apreendido. Isso é um ladrão assassino. Com 17, põe a imagem dele para ver. Olha o tamanho do vagabundo, me desculpe. Olha o tamanho. 17 anos. Resolveu matar todo mundo. Como é que... Olha o tamanho. Como é que pode ficar na rua? Alguém vai me dizer... Corta para mim aqui. Alguém vai me dizer... Sabe por que esse país está assim? É por isso. Agora, você acha que quem, né? Pode mudar a lei, vai mudar? Não vai mudar por uma razão. Porque não vai mudar para piorar a própria situação. Cerca, vou dar um número redondo, porque uma hora sai de férias, outra hora volta, outra hora está doente. Mas o Congresso Nacional tem mais ou menos 580 e poucos políticos. Vamos fazer um número redondo, 585. Eu não lembro quebradinho. Mas eu lembro uma coisa. 99 políticos do Congresso Nacional, mais ou menos, quase 20% do Congresso Nacional, eles respondem por crimes no Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu te faço é: como é que você quer que a raposa corrija o galinheiro? Ao contrário, 99 políticos. Ontem, nessas manifestações, né, é óbvio que o centro das manifestações foram em cima da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Mas eu duvido que se saísse perguntando para todo mundo, não era também contra essa cambada de político que está afanando a nação e roubando a nação. Nós temos, ontem, Aécio Neves foi com o governador Geraldo Alckmin para passeata. Tiveram que sair escoltado porque tomaram uma vaia. A senadora que não quer ser senadora, que já foi ministra, que eu já não sei nem mais o que ela quer ser, Marta Suplicy, foi também para lá subir no carro de som. Saiu vaiada. Sabe por quê? Ninguém aguenta mais do mesmo. Ninguém. E é o que eu disse ontem e repito hoje. Não tem partido. Se fosse bom, era inteiro. É tudo o que é partido. Vai de triplex a merenda escolar aqui em São Paulo. Vai de sítio a trem aqui em São Paulo. Vai em aeroporto que constrói, ninguém sabe por quê. Vai em tudo. Boa parte dessa gente não resiste a uma investigação. É por isso que o juiz Sérgio Moro ontem se transformou no grande herói do país. Mas é ele? Não é ele. Ele representa uma parte da justiça que quer funcionar, a Polícia Federal que quer trabalhar e promotores e procuradores que se empenham pelo país. E assim deveria ser a regra. E aqueles que estão tentando escapar de um julgamento no Supremo Tribunal Federal vão se enroscar. Por quê? Porque o Supremo também está sob vigilância da população. E ninguém é intocável. Ninguém. E isso está provando aqui, né, o Sérgio Moro. Resumo, hoje aqui em São Paulo, a juíza da 4ª Vara Criminal que tinha que julgar se o ex-presidente Lula tinha que ser preso ou não, mandou para o Sérgio Moro decidir. E mandou o processo para o Sérgio Moro decidir, apesar do Supremo Tribunal Federal, no voto da ministra Weber, ter dito que poderiam ter 2 inquéritos. A juíza decidiu que é o
é o juiz federal Sérgio Moro que tem que decidir. Nós temos que ter na cabeça uma coisa. Corrupção, ela está espalhada no tecido político, seja que partido for. Tem exceções? Óbvio que tem. Mas ninguém aguenta mais ver a mesma imagem, né? Agora querem dar um golpe do Congresso manda mais. Tirar poder da presidente Dilma, que está enroscada no impeachment, por Renan Calheiros trabalhar nisso. E por trás está quem? Junto, na articulação. Pensei que ele já tivesse se aposentado. O ex-presidente José Sarney. Está escrito em tudo que é lugar. Essa é a pergunta. Quem aguenta mais? Ninguém aguenta. Esses políticos profissionais que trabalham no escuro, é como diz a frase. Político profissional não tem medo do escuro, ele tem medo é da claridade. E a claridade é a que está vindo do Paraná com Sérgio Moro e está vindo do Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o ministro Teori Zavascki, que é quem controla a Lava Jato e está trabalhando com muito empenho e afinco, a ponto de... Foi ele que colocou em julgamento e opinou como relator de um habeas corpus, dizendo que em segunda instância, foi condenado em segunda instância, nos tribunais de justiça, o sujeito tem que ficar preso. E ele ganhou a parada. Então, como é que a gente imagina que vai deixar um moleque, 17 anos, e 4 meses, matando todo mundo que ele não gosta, porque sabe que vai fazer 18 anos? Me desculpe. Isso é uma afronta à legalidade, é uma afronta ao bom senso e é um estímulo à impunidade. Se tivesse cadeia, muito político já estava nela. Põe no Cidade. Ele só tem 17 anos, mas o currículo já é de um criminoso experiente. 5 mortes e uma tentativa de homicídio. O menor foi apreendido e estava na companhia de outros criminosos. Com eles, a polícia encontrou um revólver com munições intactas, além de um colete à prova de balas e um distintivo da Polícia Civil. O jovem infrator está aqui na cela da delegacia há 5 dias, porque, de acordo com o delegado, não há vagas nos centros de internação das cidades do entorno do Distrito Federal. Se essa situação não mudar, segundo a polícia, o menor de idade, que é temido pelos moradores da região, pode voltar para as ruas a qualquer momento. Entre os atos infracionais que o menor cometeu está a morte de Emily. A jovem de 17 anos foi assassinada na porta de casa em Santo Antônio do Descoberto. O infrator foi amigo de infância da adolescente e, segundo a polícia, matou Emily por motivo banal. Ela seria uma ex-namorada de um amigo dele e ele, por ciúme dela estar saindo com outras pessoas, acabou executando ela na frente de casa. Depois de ter matado a jovem, ele fugiu para a cidade estrutural, onde teria queimado um homem até a morte. O jovem tem antecedentes criminais desde os 14 anos por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubo. De acordo com as investigações, das 5 pessoas que ele matou, 4 foram nos últimos 3 meses. Desde o final do ano passado, em dezembro, ele vem cometendo esses crimes porque ele sabe que até os 18 anos, que ele vai completar no mês de outubro, ele pode cometer isso e ficaria impune. Deixa eu dizer, aí a pergunta é, pode? Eu estou errado? Ou tem que meter isso na cadeia para sempre, pro resto da vida? Mas não, aquele vai ser solto. Isso aqui é uma brincadeira. O que acontece? Houve um momento em que aquele moço ali, um funcionário público, estava voltando do trabalho. Eu e você vamos ver as imagens já, do momento em que ele é cercado e atacado por 2 bandidos. Ele reage. E durante a luta, os caras o fuzilam. Você vai ver na imagem que ele que está de mochila nas costas, os 2 bandidos lado a lado, ele está indo para casa. Trabalhou o dia inteiro.
e quer ver o pai que acabou de chegar de Minas Gerais para participar da festa de 41 anos dele. Os bandidos vão, encostam no seu assalto e ele acaba reagindo. Acaba reagindo. Mostra aí, por favor, a imagem. O bandido, um deles vai se revelar por quê. Olha lá. Ele vai andando, os caras estão lá. Olha lá. Aí a hora que eles vão, a outra câmera mostra já eles na hora em que eles vão assaltar. O rapaz vai lá no canto, eles olham, percebem e vão encostar. Na delegacia, os bandidos vão, um deles vai explicar, né? Por que ele é ladrão? Pode? Põe no Cidade. Marceluan caminhava todos os dias por essa rua quando ele vinha do trabalho, sempre pegava um ônibus para chegar em casa e seguir para a residência onde ele mora, que fica a cerca de 200, 300 metros daqui desse local. Normalmente ele parava alguns metros atrás, num bar que fica ali na esquina, para conversar com alguns amigos, descansar um pouco antes de seguir para casa. Mas nesse dia, nessa sexta-feira em que ele acabou baleado e morrendo, ele decidiu antecipar a ida para casa. Por quê? O pai dele, que mora em Belo Horizonte, tinha vindo para a capital baiana para celebrar junto com ele e com a família os 41 anos de aniversário de Marceluan, que seriam completados em poucos dias. Aquela câmera de segurança acabou registrando o que seriam os últimos passos deste servidor público tão querido aqui na comunidade onde morava. Os criminosos caminham lado a lado da vítima. Um deles olha para trás para saber se outra pessoa também segue pela rua. Ambos esperaram o momento certo para fazer a abordagem. Aquela câmera registrou os momentos finais da luta de Marceluan com os criminosos. Ele estava a menos de 10 metros de casa. Os bandidos se interessaram pela mochila dele. Acreditavam que haviam objetos de valor ali dentro. Na verdade, o servidor trazia apenas anotações e outros tipos de registros do trabalho que ele exercia como técnico em meio ambiente. Naquele instante, o que havia sido registrado por aquele equipamento era não apenas uma luta pelo material de trabalho, mas também uma luta pela vida que Marceluan travou com os dois bandidos. A briga dura poucos segundos. Um disparo é feito. A bala atinge Marceluan. O irmão da vítima chegou a pensar em esperá-la no dia do crime. Uma decisão que poderia ter evitado a morte do técnico em meio ambiente. Estava dando uma volta com a cachorra nossa, né, uma Rottweiler que a gente tem, sempre à tardinha eu saio com ela para passear. E estava mais ou menos no horário que meu irmão costumava chegar. Aí eu pensei até em esperá-la aqui nos bares, aqui onde ele costuma parar. Mas como a cachorra estava um pouco agitada, eu adiantei para casa, eu falei, ela estava meio agitada, né? Eu resolvi levar ela para casa. E logo que eu cheguei em casa, eu estava no chuveiro, quando eu escutei a vizinha gritando, né? Tocando campainha insistentemente lá em casa e gritando, avisando que meu irmão tinha sofrido um assalto. Mas eu não achei que ele tinha sido, né, baleado. Os dois envolvidos, segundo a polícia, são Tiago Cruz dos Santos, de 23 anos, e o que seria o autor do disparo, Rodrigo Cruz Machado da Silva, também de 23. Na delegacia, ele assumiu o crime e revelou ter participado de outros assaltos ao repórter Marcelo Castro. O que aconteceu na noite de sexta-feira, você estava em posse do revólver 38, por que você atirou na vítima? Porque como mostra no vídeo, ele reagiu, a vítima reagiu ao assalto, tentou tomar a arma da minha mão. Em um certo momento, a arma ele já tinha tomado na minha mão, já estava em luta corporal com meu colega. E disputando a arma foi quando o meu colega efetuou 2 socos nele, eu dei uma bicuda, a arma caiu, peguei e disparei nele. Destruí várias famílias, principalmente a do rapaz aí que faleceu, né? Mas não só a dele, a minha. O sofrimento maior fica para a família dele, mas a minha também sofre, doutor. Eu botei um 38 na barriga dele, ele reagiu, tentou tomar da minha mão. E mesmo assim eu efetuei o disparo, eu mirei a perna dele, ele que se abaixou. Foi a forma mais fácil que eu consegui de sobreviver. Trabalhar, estudar, ninguém quer. Agora colocar a arma na mão, na cintura, tocar terror, roubar carro, roubar pai de família. É difícil de vocês acreditar, vocês vão acreditar se vocês quiserem ou não, mas em nenhum momento eu visei tirar a vida de ninguém. Eu, quando eu saio para roubar, por mais errado que seja, eu viso os pertences.
Eu não viso tirar a vida da pessoa, eu não sou dono da vida de ninguém, mas a situação da forma que aconteceu, pela luta corporal, por tudo que tinha acontecido, ou era eu ou era ele. Da mesma forma que ele chegou a mirar o 38 para poder atirar em mim, quando eu peguei, eu tive a minha oportunidade de atirar nele, atirei nele. O que mais revolta os moradores da região é que um dos suspeitos detidos morava a poucos metros do local do crime e até conheceria Marceluan. Pelo que eu fiquei sabendo, nos bares próximos ali onde a gente costuma frequentar, eles conheciam meu irmão. Entendeu? Inclusive frequentavam até os bares aqui de perto de casa mesmo. Ou seja, é possível até de que o criminoso conhecia. Praticamente, pelo que me falaram lá embaixo, ele conhecia meu irmão. Sabia quem era, né? Que era gente da área aqui mesmo. Eu vou falar uma coisa. Vê a calma com que o cara fala. E o cara, né, diz não, eu não saio para matar não, eu só saio para roubar, para ficar com os pertences deles. E aí é que é a questão. A questão é que precisa moralizar o país. Olha a foto que me mandaram. Eu, presidente, corta para mim, só se eu fosse maluco. É uma brincadeira que está rolando na internet. Eu vou dizer uma coisa, se eu fosse presidente desse país, a primeira coisa que eu ia fazer, ninguém vai acreditar. Eu ia chamar os caras corretos e honestos desse país em diversas frentes, os corretos e honestos, ia mandar prender um monte de gente. Aí vocês iam ter julgamento, não ia não. Lamento informar, mas não ia. A ficha corrida dos caras é que já explicaria tudo. E a partir daí, se eu contar tudo o que eu ia fazer, você cai duro, é melhor nem contar. Mas esses caras não sobreviveriam, como um monte de político no dia seguinte não ia abrir a boca para falar nada. Olha que os assaltantes invadiram um bar, vê o que eles fizeram, põe no Cidade. O idoso foi rendido por 3 jovens com um revólver. Os bandidos ainda usaram a faca do próprio comerciante para fazer ameaças de tortura. Me trancaram no banheiro e me meteram a faca em cima da minha orelha para cortar minha orelha e o revólver, e tinha um circulando dentro do bar e o outro ficou vigiando, enquanto um ficou vigiando, o outro ficou só bagunçando minhas coisas lá. Depois de manter a vítima refém por quase meia hora, os criminosos fugiram levando cartões de crédito, cerca de R$400 e todas as caixas de cerveja e os pacotes de cigarro que estavam na loja. A polícia procurava pelos 3 jovens que assaltaram a mercearia quando receberam a informação de que um grupo promovia um churrasco regado a muita bebida alcoólica no bairro Jaqueline, na região norte da capital. Os militares foram até lá e surpreenderam pelo menos um dos suspeitos que havia assaltado o idoso. Alisson Felipe, de 25 anos, escondeu o rosto na cela, mas confessou ter participado do roubo. Os meninos me chamou pra ir, eu rodei junto com os meninos, aí pegaram só eu, os meninos sumiu e pegou só eu. Parte da cerveja levada da mercearia estava sendo consumida no churrasco. O resto do material, Alisson havia guardado na casa dele. E você que escondeu o material? Eles falaram que ia pegar no outro dia o material lá em casa e que os policiais chegou e pegou tudo. Outros 5 participantes da festa também foram presos, porque tentaram impedir a ação da polícia. O idoso reconheceu 2 ladrões como sendo os mesmos que roubaram a mercearia há cerca de 1 ano. A PM acredita que eles também estão entre os conduzidos à delegacia. O comerciante não quer deixar o lugar onde mora, mas confirma que ele e a mulher convivem com o medo. Não volta mais para ficar comigo, nunca mais ela falou. Nunca mais ela falou que volta para ficar mais eu, não.